Olá, estou na Clínica Vascular Dr. Carlos Carvalho para falar sobre linfedema e lipedema. Olha, um assunto do momento e eu gostaria que explicasse, né, o que vem a ser o linfedema. Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui novamente e é importante a gente levar essas atualizações, né, em termos de assuntos que muitas vezes estão saindo na mídia e as pessoas não entendem direito o que se trata e como se tratar, né, tanto o linfedema como o lipedema. O linfedema, ele é uma alteração de gânglio linfático, onde ele pode acontecer devido a processos tumorais, uma erisipela mal cuidada, né, uma virose ou uma bactéria, tá? E aí existe a classificação linfedema primário e secundário, onde muitas vezes geneticamente a pessoa já nasce com problema de linfedema, outras vezes pode ser adquirido na idade, principalmente em mulheres juvenil, até seus 30 e poucos anos de idade, e ter o linfedema tardio também, que é aquele que é adquirido no decorrer da vida com problemas outros. O lipedema já é diferente, porque o linfedema ele é um aumento do volume. Já o lipedema é uma alteração do metabolismo de gordura no membro, ou seja, muitas vezes a gente vê aquele membro disforme, a pessoa com o braço com volume maior ou uma perna com um volume diferente do tronco, então aí é caracterizado como lipedema. E assim, como diagnosticá-lo? Como é que a pessoa sabe que está com linfedema, com lipedema? E, claro, uma vez diagnosticado, tem tratamento? Como é que é? O linfedema, o diagnóstico dele, normalmente nós fazemos, primeiro, o cirurgião vascular faz a parte clínica, o exame físico, não é? Onde dentre um desses sinais seria o sinal de Stemmer, que é uma digitopunção, né, em membro inferior. Então a gente tem uma série de avaliações clínicas para poder diagnosticar o linfedema. E também um exame chamado linfocintilografia, que é um exame de contraste, onde nós podemos ver até que ponto os glândulos estão alterados ou não, tá? Em relação ao lipedema, já é diferente, porque a própria clínica dele é diferente. Então, o lipedema são aquelas, vamos assim, um acúmulo de gordura, né, em determinado membro, e o fato de você visualizar, você fazer um exame físico bem feito a esse paciente, tá? Muitas vezes você diagnostica o excesso de acúmulo de gordura em quadril, muitas vezes a parte interior de joelho, né? E toda aquela disformia que acontece no membro, clinicamente nós avaliamos. Óbvio que também podemos ter outros exames, por exemplo, ultrassom, ressonância, enfim, que vão nos ajudar a orientar para a melhor conduta, porque cada caso é um caso, tanto para o linfedema como para o paciente que tem lipedema. O paciente, no caso, ele teria que ter aí sempre um acompanhamento médico, o tratamento é contínuo, seria isso? Sim, é importante que o paciente que tem essas alterações procure o cirurgião vascular, onde ele sempre vai ter uma melhor orientação, tá? No caso do linfedema, tá, os principais cuidados seriam em relação a uma dieta, tá, propriamente dita. O aspecto do cuidado com a pele é fundamental, principalmente em membros inferiores, né, para evitar que a pele tenha um rompimento da barreira epidérmica e, consequentemente, leve a um processo infeccioso. Tá? É importante a drenagem linfática. É importante também a drenagem linfática manual. Existe como coadjuvante a pressoterapia, que é um aparelho que também ajuda. Exercícios que nós falamos da atividade física, miolinfocinéticos. O que seria isso? Seria exercícios de baixo impacto para melhorar a bomba muscular, consequentemente forçando aquele gânglio a trabalhar um pouquinho melhor. Então, praticamente seriam as principais orientações, né, para o linfedema. Já para o lipedema, nós também temos exercício de baixo impacto, uma dieta desintoxicante,
é fundamental para o paciente, se possível fazer atividade física na água, e em casos mais avançados, porque o lipedema existe uma classificação e ele muitas vezes se torna dolorido, só o fato de encostar se torna dolorido e também o surgimento de hematomas. Então muitas vezes em casos mais avançados pode ser orientado até uma lipo, tá? Com cirurgião plástico para retirada desse excesso de gordura, para que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. E por exemplo, a paciente fala assim, eu vou conviver com isso, eu não vou cuidar, não vou tratar, as consequências são grandes? São. Só para complementar o que eu falei, eu não posso esquecer de falar dos enfaixamentos também e também da utilização de meia elástica, tá? Que tem hoje graduações próprias, tanto para quem tem o linfedema, como também a indicação de lipedema. E a pessoa pegar e falar assim, poxa vida, tem que conviver? Olha, fundamental é não deixar o quadro evoluir. Sabe? Muitas vezes o paciente desanima, mas na verdade ele não pode desanimar, porque se ele desanima, quanto mais o tempo for passando, mais agravando vai ficando seu quadro, né? E o fato de agravar pode levar a consequências terríveis. Tá? Então, para não ter casos assim que se leve ao extremo, nós temos muitas vezes, quando é no início, tanto do linfedema como do lipedema, até uma certa cura que a gente pode falar. Agora, com o avanço da doença, da patologia, aí o importante é o controle. Tá? Eu acho que isso é que é fundamental, a pessoa ter a consciência que, tendo probleminha, vá procurar o seu especialista para ter uma melhor orientação. Os nomes se confundem, né? Lipedema, linfedema, tem alguma relação? Pois é, medicina é isso, né? Às vezes tem os nomes meio diferentes do nosso dia a dia, mas o lipedema, a curto, né, de uma maneira mais simples, seria o aumento do volume do tecido gorduroso. Já o linfedema já às vezes, né? Olha como é interessante, é uma alteração do gânglio linfático que faz com que no sangue, tanto os resíduos, tá, como as macromoléculas, proteínas, acabam aumentando o volume do membro. Só que tem casos muito avançados que você tem o lipolinfedema, né? Então, as duas patologias no mesmo paciente. Então, é por isso que é importante a gente ter o diagnóstico e o que eu sempre falo, cada paciente é diferente um do outro, não é uma conduta universal para todo mundo. Claro, nós temos algumas coisas que são básicas, mas aí de acordo com cada paciente, aí a gente vai mudando, acrescentando ou tirando a conduta. E ele pode ser hereditário ou então a pessoa adquirir através da vida também, pode ser? Sim, principalmente o linfedema, né? O linfedema ele pode ser genético ou no decorrer da vida. Por exemplo, a paciente tem uma erisipela. A erisipela, ela não ligou, ela não cuidou direito, então já existe uma tendência, tá? A que o gânglio fique comprometido e, consequentemente, vai ter um aumento de volume. Por isso que uma das coisas importantes que a gente sempre fala, cuide da saúde dos seus pés. Evite micose, onicomicose, corte bem as unhas. Se tiver um problema que as pessoas falam frieira, né, que seria a micose superficial, né, então procure um dermatologista, procure um vascular, mas sempre cuide para evitar que no futuro tenha problemas maiores. E os pés, muitas vezes, as pessoas acabam não ligando. E a gente vê isso normalmente na clínica, por exemplo, paciente diabético. Muitas vezes ele evolui para um pé diabético, já que não tem a ver nem com linfedema, nem com lipedema, mas por falta de cuidado, porque ele não sente, né, muitas vezes, a sensibilidade, né, e faz com que, às vezes, ele vai andar na praia, não presta atenção, então tem um furo, alguma coisa debaixo do pé, quando ele vai ver, já leva para um caso mais avançado de processo infeccioso e às vezes até amputação de membro. Né? Então, é importante sempre cuidar dos pés. Isso aí, olha, tá, portanto, é um assunto interessante, né, sobre, e é o assunto do momento,
linfedema e lipedema, e eu acho que o Dr. Carlos esclareceu bem, né, esse assunto, a importância de poder tratá-lo, né, poder estar sempre acompanhando aí o processo que ele evolui, não é verdade? E você pode ter uma qualidade de vida muito boa, fazendo o acompanhamento, tendo orientação médica, e é bem por aí, não é isso? Exatamente. Eu acho que a pessoa se conscientizando a necessidade de tratar, procure profissional, ele vai ver qual é o melhor tratamento e com certeza vai melhorar a sua qualidade de vida, que isso que é importante. É isso aí. Olha, o nosso programa fica por aqui. Procura o seu médico, né? Você que está com esse problema, com certeza vai ser o melhor para você, né? Em qualidade de vida, tá certo? Obrigada pela audiência. E, claro, semana que vem estaremos de volta aqui com o programa Estilo na TV Santa Cecília. Um beijo a todos e até a próxima.